Cumprimentos a todos. É com muito gosto que estou aqui nesta terceira conferência Filosofia, Literatura e Educação. Estou aqui a representar o MIL, Movimento Internacional Lusófono, e queria desde já saudar esta iniciativa e as entidades que estão na base desta terceira conferência. Desde logo, a Universidade de Cabo Verde, e gostaria de cumprimentar particularmente a magnífica senhora reitora da Universidade de Cabo Verde, a professora doutora Judite Medina do Nascimento, bem como o professor Hélder Manuel Carlos, meu colega, meu amigo, professor também desta universidade. Gostaria também de saudar a doutora Mariana Faria, que aqui representa o Instituto Camões, bem como a professora e minha colega do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, a professora Celeste Natário. O MIL associa-se a estas conferências desde o início, desde a sua fundação. De resto, nós temos um protocolo assinado com a própria Universidade de Cabo Verde, e é de facto para nós um gosto verificar o quanto estas iniciativas se têm multiplicado ao longo destes anos. O MIL tem já também vários anos, uma década precisamente. O MIL foi fundado precisamente há 10 anos. Curiosamente, eu sei que o Hélder Manuel Carlos não agendou por causa disso, mas o MIL faz hoje 10 anos, já que foi oficializado juridicamente no dia 15 de outubro de 2010. Enfim, obviamente que o MIL não nasceu de um momento para o outro, houve uma fase prévia de maturação. De resto, o MIL nasceu ainda na esteira das comemorações do centenário do nascimento de Agostinho da Silva, que decorreram em 2006, que se estenderam por 2007. Essas comemorações, de facto, tiveram uma grande projeção, não apenas em Portugal, mas um pouco por todo o mundo da lusofonia, e nós, então, consideramos que havia que consolidar essa dinâmica, essa energia que então se gerou, constituindo um movimento cultural e cívico que promovesse esse ideário de Agostinho da Silva, não apenas, mas também de Agostinho da Silva, ou seja, da promoção das relações lusófonas, do reforço dos laços entre os países e regiões do espaço de língua portuguesa, a todos os níveis, desde logo e sobretudo na área cultural. Foi isso que fizemos, é isso que temos feito ao longo destes 10 anos, que se assinalam hoje. O MIL promove também, quer em Portugal, quer em parceria com outras entidades, um pouco por todo o espaço da lusofonia, várias iniciativas que visam, sobretudo no plano cultural, a cooperação e a comunicação entre todos os lusófonos. Temos, por exemplo, os congressos da cidadania lusófona, onde precisamente procuramos defender e difundir esse conceito de uma cidadania lusófona. Temos também, por exemplo, os festivais literários Tábula Rasa, onde, por exemplo, o Hélder Manuel Carlos já participou, e onde, numa dimensão mais cultural, mais literária, procuramos também dar voz a todas as vozes de língua portuguesa, a todas as vozes da lusofonia. Temos também promovido múltiplas publicações de autores do nosso universo cultural, não apenas Portugal, mas todos os países de língua portuguesa. O Hélder Manuel Carlos, precisamente, é um dos nossos autores de referência. Temos também promovido publicações que resultam de encontros que nós temos promovido, e temos também uma revista cultural, a revista Nova Águia, que é uma revista semestral que procura ser, número após número, uma revista que dá voz à cultura da lusofonia,
Sabemos que é uma cultura, essa cultura da lusofonia é uma cultura plural, polifónica, mas isso, a nosso ver, só a enriquece. Ora, precisamente, o primeiro número da Nova Águia foi lançado em 2008 e temos também perseguido essa maratona, sem falhas, sem qualquer falha. Vamos já no 26º número da revista e onde, de facto, procuramos sempre dar voz a figuras de referência da cultura da lusofonia. Estamos certos que esta terceira conferência Filosofia, Literatura e Educação será também um espaço privilegiado de diálogo entre várias vozes da lusofonia e, de facto, por tudo isso, é um gosto participar neste evento. Obrigado. Cumprimento a todos os intervenientes nesta sessão de abertura do encontro Filosofia, Literatura e Educação. Quero agradecer o convite em nome do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto para colaborar neste evento e quero apresentar os nossos melhores cumprimentos à senhora reitora da Universidade de Cabo Verde, professora doutora Judite Medina Nascimento, à senhora doutora Mariana Faria, do Instituto Camões, naturalmente ao professor doutor Elter Carlos, ao professor doutor Renato Epifânio, também nosso colaborador e representante do Movimento Internacional Lusófono, e a todas as entidades presentes nesta sessão e, naturalmente, a todos os participantes neste encontro de Filosofia, Literatura e Educação. A todos desejo as maiores felicidades e que este encontro possa ser muito proveitoso para todos. Muito obrigada. Magnífica Senhora Reitora da Universidade de Cabo Verde, Professora Doutora Judite Medina do Nascimento. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Organizadora da Terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, Professor Doutor Elder Carlos. Excelentíssima Senhora Professora Doutora Celeste Natário, Excelentíssimo Senhor Professor Doutor Renato Epifânio, prezados conferencistas, minhas senhoras e meus senhores. A organização da Terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação advém do reconhecimento da atualidade e da pertinência de repensarmos nestas áreas cumprindo os objetivos definidos no âmbito deste evento académico, que incluem a compreensão da nossa situação como seres mediados pela experiência de várias linguagens, formulando hipóteses de interpretação, procurando linhas de sentido e problematizando a condição humana nas nossas circunstâncias, no nosso tempo. Bem assim, é necessário que possamos refletir sobre a filosofia, a literatura e a educação nas nossas sociedades, em tempos que se revelam desassossegados e que nos interpelam para um exercício crítico e colaborativo que possa, de facto, servir uma agenda real para o bem-estar e para o desenvolvimento. Se esta conferência é hoje possível, isso se deve, sobretudo, ao exímio e incansável labor do Presidente da Comissão Organizadora, Professor Dr. Elter Carlos, que desde a sua primeira edição, em 2013, tem sido inexcedível na vitalização de espaços de diálogo público que possam contribuir para a nossa sociedade do conhecimento num exercício ancorado atlanticamente em Cabo Verde e que, a partir daqui, reflete e olha para o mundo. Foi neste âmbito possível estudar a obra de autores cabo-verdianos como Eugênio Tavares, Pedro Cardoso, Manuel Lopes ou Cursino Fortes. Foi certamente possível pensar num exercício amplo,
em prol de uma ideia de justiça que possa ser convergente com a nossa visão de educação e de liberdade. Numa tradição em que as humanidades se assumem como pilar estruturante na construção de percursos vivenciais, de formas de ser, de formas de estar, é importante que recordemos como a filosofia, a literatura e a educação se constituem, efetivamente, em veios dialogantes. No primeiro manifesto em Fotomaton, Dani Spínola registra o seguinte, e citamos: "Quando escrevo, nada mais existe. Nada mais existe senão a sinfonia das palavras, dos sentimentos, das cogitações e do pulsar total de todo o meu eu. A escrita, para mim, representa ainda uma forma de comunicação comigo mesmo e uma ponte transitiva entre o meu interior e o exterior, e vice-versa. É uma forma de sentir os outros e o mundo, e de com eles relacionar-me, conviver e comunicar. Escrever é para mim viver." Fim de citação. Entre a palavra pensada, a palavra dita e a palavra escrita, confluem os vulcânicos dizeres que nestas ilhas se fazem vida. A paisagem basáltica, a penedia ou a voz do mar criaram, nas palavras de Eugênio Tavares, uma alma saturada da bondosa fortaleza agreste e iodada do mar. Permitam-nos, neste momento, registar que no próximo dia 18 de outubro se assinala o 153º aniversário natalício de Eugênio de Paula Tavares, exímio cultor do crioulo cabo-verdiano e do português, insigne cultor da filosofia, da literatura e da educação, como podemos constatar na extraordinária obra que nos legou. Hoje, dia 15 de outubro, nesta conferência, teremos a oportunidade de assistir a comunicações que incidem sobre temas como o humanismo, a bioética e a educação na obra Famintos, de Luís Romano, o ciclo de Tilobo no Além-Mar e a moralidade pedagógica, a filosofia como expressão da vida espiritual de uma cultura, ou ainda os intercâmbios narrativos sobre a origem do imaginário insular atlântico. Minhas senhoras e meus senhores, o Camões Instituto da Cooperação e da Língua e o Centro de Língua Portuguesa na Cidade da Praia coorganizam esta iniciativa com a Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, o Movimento Internacional Lusófono e o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, na convicção de que é necessário que cooperemos em prol do conhecimento científico, fortalecendo a investigação integrada, dinâmica e plural em dimensões bi- e multilaterais. A terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação integra um plano de ação científica e cultural que temos desenvolvido de forma comprometida e dedicada. Hoje, teremos a ocasião de assistir a excelentes comunicações proferidas por docentes e investigadores oriundos de 3 continentes e que, neste contexto de desassossego epidemiológico, aqui se reuniram para participar num evento inteiramente transmitido em linha através dos canais de mediação digital. Trata-se de uma reinvenção necessária. Cumpre-nos, neste momento, agradecer a todos os que conosco asseguraram a preparação da conferência, permitindo a sua boa consecução. Referimos-nos especialmente aos membros da Comissão Organizadora, à Comissão Logística, à Comissão Multimédia e Audiovisual e ao Secretariado. Apresentamos publicamente o nosso sincero agradecimento e o reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido. Cumpre-nos, por fim, convidar-vos a assistir às comunicações apresentadas sob o lema Trocas Narrativas e Experiência de Leitura Plural. Esperamos que as mesmas vos interpelem. Esperamos, igualmente, que possam partilhar as vossas considerações e os vossos comentários. Agradecemos a todos pela atenção concedida. Começamos por apresentar os nossos cumprimentos à magnífica reitora da Universidade de Cabo Verde, professora doutora Judite Nascimento, à senhora diretora
do Camões Centro da Língua na cidade da Praia, doutora Mariana Faria, a senhora representante do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, professora doutora Celeste Natário, ao senhor presidente do Movimento Internacional Lusófono, o professor doutor Renato Epifânio. Igualmente, os meus cumprimentos aos membros da comissão organizadora, caros conferencistas, senhores professores, caríssimos estudantes, caros amigos ou amigas que de várias latitudes nos escutam. Ao iniciar-se esta terceira conferência cabo-verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, quero, em primeiro lugar, apresentar as boas-vindas a todos que por esta via se dignaram a participar neste evento, desejando que se encontram bem e protegidos, mormente nesta forma de viver que caracteriza estes tempos odiernos, devido à situação da pandemia. Situação que, na verdade, obrigou a comissão organizadora a materializar a terceira edição desta conferência nestes moldes. Sentimos muito honrados com a vossa maravilhosa presença. Vivemos tempos difíceis, marcados pela angústia, pelo medo, pelo sofrimento, muitas vezes por um certo sentimento de culpabilidade, aquilo que o filósofo Karl Jasper apelida de situações limite. Vivemos alguma desesperança inunda o nosso ser e nos condiciona no nosso aparecer no espaço público, isto é, nesse mundo comum de partilha, troca e confluência de experiências. A própria globalização que atinge-nos hoje a todos e a todas as facetas da vida e em todos os cantos do planeta, acontece também no campo das doenças e das pandemias. E tudo isso faz com que vivamos tempos de uma certa insegurança ontológica, parafraseando aqui o Giddens, e onde muito se fala em fim de narrativas explicativas, parafraseando Jean-François Lyotard. Aliás, trocas narrativas, não por mero acaso, é o lema deste evento. Acreditemos então, caros amigos, ao nascer de novas narrativas, acreditemos então no poder das narrativas e da palavra literária. Pois bem, não se tratando de um olhar pessimista, mas sim realista e projetivo, queremos, com estas notas de abertura, sublinhar o indeclinável valor e a responsável tarefa antropológica da educação em apostar nas narrativas como ideais de formação do humano. Talvez nunca foi tão urgente a ideia de colocarmos à escuta dos questionamentos que a literatura e a filosofia levantam acerca da nossa condição pessoal, social, histórica e cultural. Seres finitos por condição, mas insatisfeitos por natureza, o humano tem essa capacidade de resistir e transcender aos momentos difíceis da vida. Toda a literatura cabo-verdiana, desde o seu nascimento à contemporaneidade, mostra-nos a persistência e resistência do homem cabo-verdiano na sua vontade de querer superar e transcender as situações limite. Pleno de razão está Manuel Lopes, o escritor modernista crioulo, quando afirmara em entrevista a Michel Laban que a grande virtude do poeta é transcender o homem sem deixar de o ser. Fim de citação. A poesia, em particular, e a literatura, na sua acessão mais geral, permitem ao humano elevar-se em dignidade e pensar o sentido da existência, de uma existência marcada pela experiência do limite. Por isso, uma vez mais, exaltemos o poder da palavra literária em ajudar-nos a ressignificar as nossas vidas em tempos de pandemia. E tal acontece pela força genesíaca da palavra que, mesmo à distância, se torna presente, se faça presença. Relembremos Marcel Proust, no seu livro O Prazer da Leitura. A distância, isto é, o isolamento do jovem Proust, absorto no seu quarto a ler, é um gesto de distância que une e jamais de uma distância que separa. Prezados amigos,
queiram sentir-se unidos na distância e tragam à presença, isto é, à vossa consciência intencional, a força da literatura e da filosofia, porque elas educam a vossa e a nossa humanidade, a vossa e a nossa condição. Colocam-nos, elas, a literatura e a filosofia, colocam-nos nos caminhos da nossa própria descoberta pessoal, social, histórica e cultural e permitem-nos reencantar-nos nestes tempos onde o canto, a profecia, a sabedoria são indelevelmente fontes de luz, de sabedoria, de coragem. No fundo, aquilo a que, interpretando Eugênio Tavares, chamamos de uma ética da bondade. Saudamos, uma vez mais, a todos e a todas os conferencistas. Uma palavra de apreço aos colegas e amigos, professores Mariana Faria e Carlos Belino Sacadura, por este esforço em junto materializarmos o evento. Igualmente, aos amigos, professores Celeste Natário e Renato Epifânio, pelo mesmo sentido e efeito. Também a todas as instituições envolvidas, a Universidade de Cabo Verde, Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes, o Camões Centro da Língua Portuguesa na cidade da Praia, o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e o Movimento Internacional Lusófono. Desejo a todos os ouvintes um bom proveito e votos de dias alegres. Uma boa conferência a todos e a todas. Começaria por cumprimentar a Sra. Presidente da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes, a professora doutora Elvira Reis. Cumprimentar o professor Dr. Hélder Carlos, presidente da comissão organizadora do evento e coordenador do curso de Filosofia da Universidade de Cabo Verde, a doutora Mariana Faria, representante do Camões Instituto da Cooperação em Língua Portuguesa, o professor Dr. Renato Epifânio, presidente do Movimento Internacional Lusófono, mas também cumprimentar a professora doutora Celeste Natário, que representa o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Estamos aqui reunidos em videoconferência para a abertura oficial da terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, sob o tema específico Trocas Narrativas e Experiência de Leitura Plural. A conferência resulta de uma colaboração entre a Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes e o curso de Filosofia da Universidade de Cabo Verde, o Movimento Internacional Lusófono, o Camões Centro da Língua Portuguesa na cidade da Praia e o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Eu aproveito para felicitar o professor Hélder Carlos. Através do professor Hélder Carlos, nosso representante no consórcio desta organização, cumprimentar igualmente os representantes das instituições parceiras na comissão organizadora pela qualidade da organização de mais esta edição da conferência, mas sobretudo pelo caráter inovador do modelo de implementação em webinar, mostrando resiliência e capacidade de adaptação rápida em contextos adversos. Eu gostaria de felicitar igualmente a Presidente da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes por acolher mais este evento e, sobretudo, pela dinâmica de extensão universitária da sua faculdade, que contribui para a continuidade dos projetos deste pilar importante da missão da Universidade de Cabo Verde e permite a transferência e a partilha de conhecimentos entre comunidades científicas e académicas, mas também para a sociedade. Como bem dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E eu subscrevo incondicionalmente esta afirmação. A pertinência de associar essas três grandes áreas científicas e disciplinares, a filosofia, a literatura e a educação, de extrema relevância num contexto em que vivenciamos a degradação dos valores e princípios fundacionais de uma sociedade que se quer pluralista,
humanista, igualitária, democrática e defensora dos direitos humanos, é um testemunho claro de uma decisão inteligente dos organizadores desta conferência, o que merece uma menção e merece um elogio da nossa parte. Bem-aja. A relevância da educação é indiscutível, porque está mais do que comprovado que as sociedades que sempre apostaram na educação de forma transversal e integral são aquelas que mais evoluíram e são aquelas que também se mantêm mais estáveis, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista social. Constituem igualmente as nações onde o índice de felicidade é muito mais elevado. E como todos sabemos, a felicidade é a meta mais almejada por qualquer ser humano. O bem-estar da maioria da população tem efeitos multiplicadores positivos sobre a percepção global da felicidade. A felicidade também provoca a elevação da autoestima e aumenta a produtividade dos indivíduos, com efeitos retroativos positivos sobre o desenvolvimento sustentável do sistema em que estão inseridos. Logicamente, que as pessoas instruídas têm competências cognitivas importantes e que lhes permitem melhor conhecer o mundo que as rodeia, melhor interpretar os fenómenos e desenvolver facilmente estratégias para melhorar as suas condições de vida e as condições de vida dos que deles dependem. Desta forma, contribuem muito mais eficazmente para o desenvolvimento sustentável das sociedades onde se integram. Um cidadão qualificado tem muito mais discernimento, é dotado de sentido crítico e tem consciência das necessidades efetivas, pessoais e coletivas. Tem capacidade para participar com qualidade e assertividade nas discussões, na construção e socialização de instrumentos de planificação e de gestão estratégica das políticas públicas e está igualmente preparado para desenhar estratégias para a construção de um futuro profissional sólido, seja como empregado ou como empregador, contribuindo para a dinamização da economia do seu país e promovendo, sobretudo, o desenvolvimento sustentável como um verdadeiro parceiro e não como um encargo para o Estado. A filosofia, visto que promove competências específicas para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de interpretação e para o questionamento crítico dos fenómenos que nos rodeiam, ela permite-nos compreender a nossa condição humana, histórica, social e cultural, como bem diz a nota conceptual do evento, acabando assim por ser um instrumento fundamental da educação e, portanto, deve ser igualmente valorizado e preservado. Os discursos atuais dos decisores um pouco pelo mundo fora têm conduzido a um raciocínio paradoxalmente oposto, subvalorizando a filosofia e a educação. Esta subvalorização discursiva, do meu ponto de vista, constitui uma estratégia para a implementação de regimes autoritários que, como é evidente, são contrários aos valores humanistas e democráticos e, portanto, enfraquecem-nos enquanto pilares da sociedade, para melhor poderem dominar. As universidades têm um papel fundamental no sentido de contrariarem esta tendência e por isso devem ter a sua estratégia interna com ofertas formativas viradas para áreas importantes para a sociedade, mesmo que não estejam inscritas nas agendas políticas, garantindo assim o suporte científico e a perenidade dos domínios científicos que privilegiem o raciocínio lógico, o pensamento crítico como essência. A literatura, terceira área disciplinar aqui associada, também, à semelhança da filosofia, constitui um instrumento importante para a construção do perfil cultural e comunicacional das sociedades. As obras literárias resultam da íntima interação entre o autor, o espaço e a sociedade onde se integra,
ou com cujos membros interage. Assim, a literatura também incentiva a reflexão sobre a interação entre os fenómenos, ajuda a desenvolver a capacidade de abstração, mas igualmente a capacidade de interpretação, mas também ajuda a desenvolver o espírito crítico, se tivermos em conta que muitos autores utilizam a obra literária para tecerem críticas sociais e despertarem a consciência das pessoas sobre fenómenos importantes, influenciando comportamentos e podendo mesmo provocar mudanças de paradigmas sociais. Com essa mensagem, eu faço votos de que a terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, durante a reflexão conjunta, o intercâmbio de conhecimentos e experiências, seja profícua no enriquecimento dos saberes e no âmbito das trocas narrativas e experiência de leitura plural que se preconiza no programa deste evento. Um bem-aja a todos e a todas e um agradecimento final e especial aos nossos parceiros, o Movimento Internacional Lusófono, o Camões Centro de Língua Portuguesa na cidade da Praia e o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. No contexto desta pandemia que nós vivemos, cuidem-se, mantenham-se vigilantes e protejam-se. Declaro assim aberta a terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação. Bem-ajam!